Então, hoje, em técnicas integradas, nós vamos ver os enquadramentos tributários, tá? Os tipos de enquadramentos. Então, vamos para o objetivo da aula. Então, entender o que é regime tributário e por que ele é importante para as empresas. Também conhecer a relação entre o CNAE, que é uma atividade da empresa, e o enquadramento tributário. Diferenciar os três tipos de regimes: Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Tá? Ela é uma aula mais teórica, mas você vai começar a entender, compreender ali quais são os impostos que uma empresa ela tem que pagar, ou tem que submeter as filiais a que tipo de tributo, tá? Ou a que tipo de imposto. Vamos lá ver também as diferenças de um imposto e de um tributo. Então, depois da gente ter a questão da escolha da estrutura jurídica da empresa, que a gente viu numa aula aí anterior, também surge outra decisão muito importante para fazer, que é justamente o enquadramento para pagar os tributos. Então, que tributo que uma empresa paga? Então, será que ela paga o INSS? Será que ela tem relação com PIS, com FINS? O que ela vai começar a ter que pagar a partir do momento que ela tem o estabelecimento? Então, o sistema tributário ele é um conjunto de normas que regula a arrecadação de tributos, então essenciais para o funcionamento do governo. E a manutenção também dos serviços públicos, como saúde e educação. Então, esse dinheiro ele é destinado justamente para a saúde e para a educação e para esses serviços ali de manutenção do município. Tá? Então, para lá que vai o nosso dinheiro, ou o dinheiro, né, claro, da empresa. Então, tributos são valores então, que o governo cobra das pessoas, também das empresas, para financiar os serviços públicos. Por exemplo, o IPTU, que é um imposto predial territorial urbano, ele cobra sobre as propriedades imobiliárias. Quer dizer, a partir do que você tem de imóvel. Então, ele acaba pagando, né, tendo que pagar ali, ou você mora em um imóvel por aluguel, também vai ter que pagar, ou o proprietário terá que pagar. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é cobrado sobre a venda de produtos e serviços. Já o Imposto de Renda é cobrado sobre a renda das pessoas, tanto jurídicas como físicas. Então, tanto aquelas pessoas que têm o CNPJ ou, né, são pessoas que não têm empresa. Então, as espécies tributárias são os diferentes tipos de tributos. E os três principais são os impostos, as taxas e as contribuições. Os impostos, taxas e contribuições, vocês já ouviram falar desses três termos aí? Já ouviram falar imposto, taxa? As contribuições, né? Ok. Ó, o imposto, ele é um tributo cobrado pelo governo sem uma contraprestação direta. Então, isso significa que, ao pagar um imposto, você não recebe um serviço específico em troca. Já o valor arrecadado, ele é usado para financiamentos gerais de serviços públicos. Então, o imposto é isso. Tá? Pode ser ali um tributo, um imposto tributário de um CNPJ ou de uma pessoa ali física. Então, podemos ter ali a classificação em três tipos. O primeiro deles é o imposto federal. Ele é arrecadado pela União, que é o imposto de renda. Já os estaduais, eles são arrecadados pelo Estado, como o ICMS que eu falei, que é sobre a circulação de mercadorias e serviços. Já os municipais, eles são arrecadados pelo município, que é o caso do IPTU. Então, nós temos uma classificação aqui, bem conhecida, da população. São três impostos
e de 3 lugares diferentes, federal, estadual e municipal. Tá? Então, tem uma classificação diferente também de arrecadação. As taxas, então, é uma outra situação. Então, as taxas são tributos pagos ao Estado em troca de um serviço público específico, que está sendo prestado ou que o contribuinte vai ter que utilizar ali. Então, no caso, essas taxas são os tributos do Estado, em troca, né? Em troca do serviço, que é a taxa de coleta de lixo, que eu não sei se aí como é que vocês têm, se ela está na conta de luz ou de água, a taxa de emissão de documentos, como a taxa para emitir o RG ou o passaporte, no caso. Então, ao contrário do imposto, aqui é uma relação direta com o valor pago e o serviço que você recebe. A taxa de coleta de lixo aí, pessoal, ela é embutida na conta da luz ou da água? Normalmente é da água. Como é que está aí para vocês? E ela é paga a partir de que documento? É da luz ou da água? Da água. Aham. Ok. Agora, nós temos as contribuições. Então, as contribuições, eles são tributos cobrados para atender a finalidade específica. Por exemplo, aqui, ligadas a um fundo ou um projeto social. Então, temos 3 tipos de contribuições. Contribuição social, contribuição de intervenção no domínio econômico, que é o CID, e contribuições de melhoria. Essas contribuições aqui, nós vamos aprofundar em um outro momento, tá? Mas, para vocês terem uma visão geral, também faz parte dos tributos cobrados. Então, ela já é mais específica, ela é mais voltada para indústrias e para empresas de grande porte também. Agora, são destinadas ao financiamento de Seguridade Social, como saúde, previdência, assistência social. Nós temos como uma bem conhecida, acredito que vocês conhecem, como exemplo, a contribuição do INSS. Ela é paga para garantir a aposentadoria. Então, principalmente quem é CLT, tem lá um desconto em folha de pagamento do INSS. E pessoas também que são autônomas podem, a partir da contribuição do INSS, podem também contribuir, podem ter essa contribuição social, tá? Pagar, no caso. Esse fundo ali é um fundo para aposentadoria. Agora, qual a diferença, então? Eu vou pedir para vocês pesquisarem. Podem utilizar aí os meios eletrônicos que vocês têm, a própria internet. Pesquisem aí mais definições e diferenças entre imposto, taxa e contribuições. Nós vimos ali algo relacionado ao meio empresarial. Se vocês puderem, então, nesse momento, fazerem a pesquisa entre imposto, taxa e contribuições, tá? Vou esperar que vocês fazerem a pesquisa, pode ser na internet também. Podem aprofundar um pouquinho mais do que eu expliquei e trazer essas diferenças. Vou aguardar aqui, então. Correto, isso aí. Muito bom, obrigada. Complementou bem direitinho. Ok. Então, coloquei mais algumas coisas aqui também. Os impostos são cobrados sem contrapartida direta, o dinheiro vai para o financiamento geral. As taxas são cobradas em troca de um serviço específico prestado ao contribuinte, é um complemento também do que vocês falaram. Contribuições destinadas a projetos ou fundos específicos como saúde, previdência, ou até mesmo obras que valorizam propriedades. Então, também são contribuições. Então, ali, um complemento do que vocês falaram.
Então, agora, já que entendemos o que são tributos, suas principais formas de cobrança, vamos dar um passo adiante. Vamos descobrir como que a empresa é enquadrada para pagar esse tipo de tributos. Então, vamos lá. Nós temos o nosso RG, entre aspas, aqui, do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, ele mostra o que a empresa faz. Cada empresa tem um CNAE, então é uma classificação. E pode também ter outros secundários. Por exemplo, uma lanchonete, ela pode ter o CNAE de serviços de alimentação, mas também de entregas. Então, 2 tipos de numeração. Normalmente aqui com 7 dígitos, tá? Então, escolher a CNAE errado pode trazer a empresa a pagar mais impostos do que deveria, ou até impedir que ela entre no Simples Nacional. Então, há essa dificuldade ali na hora de registrar, tá, a empresa. Então, como que ela funciona? O CNAE ele define o que a empresa faz. Por exemplo, se é um comércio de roupas, se é um serviço de TI, se é um restaurante, se é uma padaria, então ele vai classificar entre essas definições. Já o CNAE ele também pode determinar quais impostos a empresa deve pagar. Então, cada atividade ela tem um código, né, um código diferente, que na hora de digitar no computador lá, vai puxar os tributos específicos. Então, os serviços, tá? Se vai ser o CNMS para comércio, o EPI da indústria. Vai depender, então, do... Ok, pessoal, continuando aqui, então. Então, nós estávamos vendo aqui o CNAE, determinando aí os impostos a partir do que ele vai ver que vai ter que pagar. Falando aqui dos tributos específicos, que é o ISS para serviços, o ICMS para comércio e o IPI para indústria. Então, é um tipo de imposto da empresa. E também temos aquelas que permitem a entrada de certos regimes tributários. Então, nem todos os CNAEs podem optar pelo Simples Nacional. Por exemplo, os bancos, as financeiras e algumas atividades intelectuais específicas, elas não podem estar no Simples Nacional. Tá? Ela é bem limitada. Já o regime tributário, ele pode ser definido a partir do funcionamento das relações. Então, a empresa ela pode pagar um imposto como Simples Nacional, que é uma guia única, que é o DAS. Pode também ter o lucro presumido, que é uma base de cálculo estimada, que ele faz uma estimativa do que você vai ter que pagar, né, no caso a empresa, né? E o lucro real, que é um lucro efetivo. Então, esses são os regimes tributários da empresa, que definem como a empresa vai pagar esses impostos. Já o Simples Nacional, que ele é uma guia única, ele foi criado para micro e pequenas empresas. Então, é um limite de faturamento de até 4,8 milhões ao ano. Os tributos pagos em uma única guia e é o mais simples e muitas vezes o mais barato para a gente começar a abrir um negócio. Então, é o Simples Nacional. Temos também o lucro presumido. Ele tem uma base de cálculo estimada, como eu falei, e ele é usado por empresas que faturam até 78 milhões ao ano. Então, o governo, ele presume, ele estima a margem de lucro da empresa, e o imposto é calculado sobre essa margem, mesmo que a empresa lucre menos. E pode ter vantagens para negociação com lucros altos e estáveis. Então, aqui já temos uma outra realidade com empresas maiores. Temos também o lucro real, que são empresas aqui que faturam muito mais que 78 milhões ao ano, e é um imposto obrigatório para essa empresa. Então, o imposto é calculado sobre o lucro efetivo, que seria a receita menos as despesas dedutíveis, e também nós temos vantagens e desvantagens para esse lucro real. As vantagens são, se a empresa tiver um lucro baixo ou prejuízo, ela paga menos imposto.
Agora, a desvantagem é que exige contabilidade detalhada e ela é bem mais complexa, é bem mais difícil de se fazer a contabilidade numa empresa desse porte. Ok? Então, a realidade que nós temos ali de empresas, grandes, pequenas ou médias, é de acordo também com o que elas estão pagando de imposto. Então, vamos ver aqui, ao realizar essa atividade, quais são os 3 principais regimes tributários do Brasil e quais as características básicas de cada um. Essa questão aqui que vocês estão vendo, ela está na atividade que eu postei lá no Classroom, tá? Então, lá vocês têm os tipos de tributos que nós pagamos e como que eles são pagos. Então, lá vocês vão ter que escrever lá a definição e também explicar essas características. Eu vou deixar para vocês fazerem depois essa, tá? E vamos seguir aqui, depois eu mostro lá a atividade para vocês. Então, aqui eu já dei a resposta, né? Vamos para o resumo. Então, o enquadramento tributário, ele define como a empresa vai pagar seus impostos, isso influencia diretamente suas competitividades e a sustentabilidade também. Então, a CNAE, ela determina quais tributos se incidem sobre o negócio e o regime tributário. Ele é organizado com esses tributos e são também recolhidos. Então, para pequenos negócios, o Simples Nacional. Então, aí já temos uma dica para depois vocês fazerem a resposta da questão lá. E é geralmente a melhor opção. Já o lucro presumido e o lucro real, eles se aplicam a empresas maiores ou com necessidades específicas de gestão. Então, aí já temos o resumo da atividade que a gente viu dessa aula, certo? Vou passar para vocês aqui a atividade que a gente vai fazer agora na sequência, que está postado lá. Aqui, ó. Vamos entrar na aula 8, que é essa aula que estou falando aqui. Coloquei a apresentação aqui embaixo e a atividade em cima. Então, a atividade é sobre os tributos. Vou abrir aqui. Vamos lá. Ó. Primeira questão. O que a CNAE representa para a empresa? Essa é a primeira questão. Deixa eu abrir um pouco mais. Vou dar um tempinho para vocês responderem qual a alternativa, A, B, C ou D ou E. Depois eu mostro as demais questões, tá? Tempinho aí. Vamos lá para a próxima. Segunda questão. E terceira. Qual regime tributário é considerado o mais simples para micro e pequenas empresas com pagamento em guia única, o DAS? Oi, diga lá. A 1 foi qual? Ok, atividade econômica exercida, né? Porque é uma classificação nacional de atividade econômica, o CNAE, isso mesmo. E a segunda? Simples Nacional. Simples Nacional, está no própria pergunta quase, né? Quase está respondendo ali. A terceira, vocês conseguiram colocar pelo menos os principais regimes tributários? Tá, o que ela colocou então? CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas e é utilizada para patrocinar as formas das atividades econômicas. E os critérios de enquadramento usados pelos diversos órgãos de administração tributária do Brasil. Tá, e daí os regimes tributários, os 3, que ali fala os principais regimes tributários. Seria o lucro presumido, o lucro real, tá? E daí ali o Simples Nacional. Então, seriam esses 3 que entrariam na resposta também. Tá bom? Que entraria ali junto na resposta.
Ok, pessoal? Próxima aula, continuo conversando com vocês aí sobre a participação, tá? Próxima aula. Daí a gente vai conversando aqui também. Um abraço, até amanhã.